Olá, ouvintes! Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é o Deep Dive Podcast. Estamos aqui nos estúdios do curso em vídeo do meu amigo, influencer e youtuber Gustavo Guanabara. Não queremos, nesse podcast, falar sobre os 4 segredos do sucesso, nem sobre como fazer gestão por OKRs. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos, falar sobre a jornada dos nossos convidados desde os seus mais longínquos tempos até os dias de hoje, e também sobre as suas grandes verdades, inconvenientes, dilemas e contradições. E hoje eu estou aqui com o Arapuã Mota Neto, reitor da Uniswan. Muito obrigado. Pessoal, aqui na descrição do episódio você vai ter bastante conteúdo sobre o Arapuã. Hoje a gente vai começar aqui falando sobre valores. Arapuã, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer te receber. E, bem, vamos lá. Você já sabe que eu sou uma pessoa fissurada por valores individuais. Baseio muitas das minhas decisões em valores que eu não escolhi, mas que eu percebi que eu tinha ao longo do tempo. E agora eu queria saber um pouco sobre os seus. Bom, Silvestre, primeiro, obrigado pelo convite, recebi, fiquei super feliz e confesso que depois, quando eu entendi um pouco mais sobre o que era, eu falei, caramba, profundo o negócio, deep dive mesmo, hein? E bem diferente dos podcasts comuns que a gente vai falar sobre negócios, puramente sobre negócios, então acho que é um exercício que eu tenho feito bastante, então eu estou muito feliz de poder tentar, de alguma forma, compartilhar um pouquinho da minha vida aqui com vocês. Bom, é, sobre valores, assim, tem uma questão que, como eu venho de uma família de educação, né, de educadores, né, sou a 4ª geração da minha família na gestão da Uniswan, na reitoria da Uniswan. A gente nasceu dentro de um ambiente educacional com pessoas que buscam aquilo para transformar as suas vidas, né? E como eu sempre me via ali e sempre seguindo esse legado da família, sempre ajudando as pessoas, sempre buscando dar cada vez mais oportunidade para as pessoas, eu achava que isso era algo normal, né? Até o momento que eu entendi que, na verdade, isso era um grande valor, né, que eu tinha como pessoa e que, obviamente, eu acho que isso veio de herança da minha família. Então, hoje eu classifico que essa minha empatia com as pessoas, né, essa vontade de querer transformar a vida delas, de querer fazer com que elas realmente possam ganhar mais dinheiro, né? Dar uma condição melhor para sua vida, mudar o seu status, mudar o seu entorno, né? Acho que isso é algo que para mim é muito impactante, assim, e da forma com que eu aprendi a fazer educação na Uniswan. Como são pessoas de bairros mais pobres do Rio de Janeiro, né? De regiões mais carentes do Rio de Janeiro, a gente entende que ele não só vai mudar a sua vida, mas ele tem um potencial gigante de mudar o seu entorno, né? Então, isso para mim é algo muito importante e hoje eu classifico como um grande valor, né? Poder acordar todo dia, encontrar novas formas de dar mais acesso, de fazer com que eles concluam os seus cursos, que eles transformem as suas vidas e que se ele escolher o curso errado, que ele volte e faça um novo curso, que ele tenha uma pós-graduação acessível também. E, enfim, ele pode hoje ir da graduação ao doutorado dentro da Uniswan. Então, dar realmente acesso a pessoas de ponta a ponta, né? Transformar a vida delas. Então, acho que um dos meus grandes valores, tentando selecionar, né? Esse tudo bem que é um valor, de repente, mais amplo, né? Que possa se desdobrar em diversos outros aí, compaixão, enfim. Acho que a gente pode detalhar um pouco mais, se for preciso. Mas algo que eu via antes como normal, hoje eu classifico como um grande valor que eu tenho, que me ajuda bastante no meu dia a dia. Uhum. Você falou de compaixão, eu enxergo também realização nesse grande valor de ajudar as pessoas. Faz sentido, não? Total, total. E aí, acho que o legal é que a gente vai ficando mais velho, né? Mais experiente. Não é só você que tá com barba branca aí. Exatamente. E Inclusive, cara, tem alguma coisa se passa na minha vida que no dia de gravar o podcast, eu não cortei o cabelo. E aí dá pra ver mais ainda os fios brancos que estão aqui, sacou? gravado, pior ainda. E fica gravado em vídeo. Então, assim, é Exatamente. desgraça isso. Agora, esse ponto da realização, eu acho que é muito legal porque e não fica só em mim, não fica só no Arapuã. Assim. Eu vejo, e aí eu acho que eu vou acabar sendo repetitivo aqui, de repente trazendo muito para a educação as coisas, né? Aham. Que é a minha origem.
Eu vejo muitas pessoas buscando trabalhar com educação para ter, de fato, uma realização, né? Então, eu acho que esse é um grande valor que as pessoas vão buscando ao longo do tempo e encontram isso na educação com uma facilidade maior, né? Uhum. Porque vê realmente, você se realiza ao ver A a transformação do outro. transformação do outro, né? É. Então, acho que isso é algo muito forte. Uhum. Por isso que eu acho que o valor esse valor da transformação, né, que, enfim, que é bastante grande, bastante amplo, Uhum. ele abre muitas portas, né? Então, assim, acho que Uhum. nessa linha. Legal. Eu vejo um pouco considerando, né, as classes, né, que você trabalha, eu vejo um pouco de justiça, né, também, né? De injustiça, Justiça, na verdade. O assim. valor de justiça, né, nesse caso até de uma justiça social, né? Não, total, assim, a gente vive num país, alguns números, acho que de repente pode ser interessante que as pessoas desconhecem, né? Uhum. Nós somos um Brasil de mais de 200 milhões de pessoas, nós temos hoje 8 milhões de pessoas estudando no ensino superior, aproximadamente, Uhum. tá? Entre o ensino à distância e o ensino presencial. 8 milhões de pessoas que são estudantes do ensino superior. Qual seria o público total? Porque 200 milhões não são já todas as idades, né? Qual é o público que seria endereçável total? Não, o perfil de idade acabou de sair da escola, está apto, né, Aham. a ingressar e cada vez mais tem sido esse público mais jovem. Mas existe, o que eu queria chegar no seguinte, tem 8 Hum. milhões de pessoas estudando, né, Tá. de 200 no país. Eu posso errar aqui, vou chutar, acredito que deva ter mais algo em torno de 20, 30 milhões de pessoas formadas. Mas existe 60 milhões de pessoas aptas ao ensino superior Ah, fora entendi. Essa era a do ensino pergunta. superior, Perfeito. né? Entendi. Então, acho que esse é um ponto crucial nessa história que a gente precisa endereçar, né? Então, acho que volta essa história toda dos valores ali de Uhum. olha quanto campo tem, né? Uma avenida de oportunidades para a gente trabalhar e mais pessoas mais pessoas que queiram realmente vir para esse mundo, né? E buscar uma realização diferente, pessoal. Acontece muito, Silvestre, pós uma vida executiva muito exaustiva. O cara viveu em grandes indústrias, em grandes empresas, né? E acaba, enfim, indo aí para, de repente, para sua último ciclo executivo, assim, eu vejo isso com bastante clareza, que ainda tem um tempo de trabalho em alto nível muito grande ainda, né? Uhum. Apesar de ser o último ciclo de trabalho, Ainda mais com mais experiência, né? com mais experiência e traz pra gente uma agilidade, uma forma diferente de fazer e de dar mais acesso, que é bastante impactante. Pô, muito bom. Legal. Bom, como você sabe também, eu gosto muito de mad skills, né? Habilidades, né, de atividades que não são tradicionalmente corporativas, mas que a gente acaba eventualmente absorvendo de algum hobby, eventualmente absorvendo de alguma outra coisa que a gente faz na nossa vida, que não é executiva, que não é corporativa, que não é empreendedora, mas que na prática a gente acaba utilizando, né, no nosso dia a dia de trabalho. Conta aí um pouquinho das suas mad skills. Olha, confesso que eu tenho bastante dificuldade, assim, nessa autoanálise, né? De tentar encontrar uma habilidade, assim, que eu tenha que seja realmente referente. Eu brinco que eu gostaria de falar que seria nos esportes, né? Mas Várias pessoas gostam desse aí do esporte. é, já tentei diversos, né? Sei lá, de kart a tênis, né? E, enfim, sempre muito mediano ali, sempre participando ativamente, mas sempre mudando também, buscando novas formas. Então, infelizmente, não é no esporte que eu gosto bastante, acompanho vários, mas as minhas habilidades não estão no esporte nem na música, infelizmente, adoraria. É algo que eu, inclusive, promovo muito dos meus filhos, porque eu acredito que é algo que realmente ajuda muito a gente na vida. Mas eu diria, de forma bastante objetiva, que a minha Mad Skills está focada na solução de problemas, né? E aí eu acho que tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, né? Acho que eu me forjei, assim, nesse tempo, desde muito jovem, exposto a situações difíceis, né? Uhum. Empresarialmente me fez ser isso, né? Perdi meu pai muito jovem também, então isso é algo que me fez ter que me expor mais. É, então eu sempre fui uma pessoa que busquei resolver as coisas rapidamente, Uhum. até, Silvestre, para poder viver um novo problema. Assim. Eu não consigo ficar vivendo um problema durante muito tempo. Então, eu Uhum. prefiro tomar uma decisão, boa ou ruim,
mas eu sei que aquilo ali vai me gerar um novo cenário que eu vou ter que buscar uma nova solução, né? Então eu Uhum. prefiro estar virando a página das questões para poder, enfim, me desafiar novamente nesse novo cenário que vai aparecer, né? Então, acho que Legal. soluções de problemas é algo que eu gosto bastante. Você teve alguma formação técnica no seu segundo grau, não? Não, Não, não. entendi. Porque eu fiz eletrônica, né? E na eletrônica e depois na computação, né? Foi a minha formação superior. É muito comum a gente ter que lidar com solução de problemas, né? No caso, problemas eletrônicos, né? E de computação, de programação, né? Então, existe o conceito de busca binária, onde você corta o problema na metade, analisa se está antes ou se está depois. Aí depois corta na metade de novo, aí olha se está antes ou depois. Então, é uma coisa bem, bem técnica para a solução de problemas, né? Em circuitos eletrônicos, né? E também em programação. E aí, às vezes, quando traz assim solução de problema, eu já tento conectar para ver se foi a mesma forma como eu aprendi a resolver o problema. Eu acho que foi, na verdade, num outro campo para mim, Aham, porque eu sempre trabalhei e estudei, né? Isso desde a escola, né? Já na faculdade, eu ia para aula e depois ia trabalhar. Então era meio que já praticar um pouco daquilo que estava sendo aprendido ou questionar aquilo que aham. estava sendo ensinado em sala de aula. Na maioria das vezes era questionar o que estava sendo ensinado em sala de aula, né? Então acho que minha vivência técnica foi aprender fazendo. É isso, né? Então, temos aqui um questionador. Com certeza. Então, indo um pouco mais profundo, você, então, baseado nisso tudo que você comentou já, você é um otimista ou um pessimista? Conta aí um pouquinho sobre isso. 100% otimista. Assim, sempre, 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 sempre. Não deixo nem palavras negativas. Eu brinco às vezes falando, eu faço aquelas coisas do início de ano que você vai fazer pro Uhum. ano, tentar falar menos palavras negativas. Ah, você tem esse aí? Eu tenho essas listas, né? E sempre tá isso lá, porque, enfim, eu, assim, vindo de uma família de educação, assim, não dá para ser pessimista, assim, tem que ser otimista, né? Porque Uhum, a educação é a solução, assim, a gente tem que encontrar formas de mudar a vida dessas pessoas, né? uhum, Então, essa minha base familiar, minha base profissional, não me permitem ser diferente disso, assim. Tem que ser. uhum, Eu sou e me coloco sempre como otimista em tudo, em política, por mais que seja esse cenário complexo que a gente vive, assim, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que entregar o meu melhor, eu tenho que formar pessoas capazes de se adaptar às realidades. Então, estou sempre buscando promover dessa forma. uhum. E falando sobre otimismo e pessimismo, eu queria te ouvir sobre o assunto de gerações. Assim, você está muito envolvido, né, com, botar entre aspas aqui, uma nova geração, né, de profissionais, né, que está se formando no mercado agora, e você vem acompanhando, né, ao longo das últimas décadas, assim, talvez não você pessoalmente, mas a Uniswan, né, 5 décadas de história 5 décadas como ensino superior. como ensino superior, É. sim. Então, no mínimo, Quase 10 décadas como escola, né? perfeito. Então, no mínimo, 5 décadas aí de ensino superior, né, que a universidade acompanha a formação de novas pessoas entrando no mercado de trabalho. E aí, como é que você vê as novas gerações que estão entrando hoje frente às anteriores? Me parece que existe um um pessimismo generalizado na população, meio que uma aura, uma nuvenzinha ali, que sempre ronda em cima de uma nova geração sobre se ela vai ser capaz, né, de assumir os compromissos do mundo, do país, do bairro, né, para o próximo futuro. E eu não consigo ser pessimista com isso, e eu queria saber um pouquinho do que você vê lá, estando tão próximo dessas novas gerações ao longo de tanto tempo, né? Não, legal, essa é uma pergunta muito boa e bastante, me provoca bastante, assim, porque eu acho que, assim, eu não vou nem falar tanto da questão geracional, assim, vou falar do momento atual, né, que eu acho que é algo que me fez buscar desconstruir o nosso modelo educacional para reconstruir ele todos os dias. Assim. Antigamente a gente tinha um modelo disciplinar, matemática 1, matemática 2, e era aquilo ali, né? E Uhum, ficava com prova, né? E aí você formava uma pessoa que decorava aquilo ali, né? E que a empresa também não tinha, por sua vez, grandes exigências ali, né? Era o currículo e ponto final, né? É isso, mais ou menos por aí. Hoje a gente tem um mundo com internet que nós não tínhamos quando a gente fez faculdade, é, e pessoas realmente que têm outras intenções, outras vontades, né? E aí ainda vejo um mercado de trabalho
questiona a formação, mas que também tem uma certa dificuldade de se adaptar ou entregar um pouco desse modelo, né? Vou tentar explicar um pouco mais sobre isso. E aí, eu lembro, eu lembro diversas vezes que quando entro na internet as pessoas falavam que a faculdade não serve para nada, né? Aham. E eu falava assim, eu chegava a montar uma resposta para Aí entrar fala, no campo o Mark Zuckerberg né, largou a faculdade, aí você lembra, mas era Harvard, ele teve que teve passar. que entrar, né? E eu falei assim, pô, vou responder esse post aqui, porque não é isso, a faculdade. Aí eu parava e comecei a fazer uma reflexão grande sobre isso. E no fundo o que me veio foi, cara, tá certo isso. A faculdade realmente não serve para nada. A faculdade, como ela sempre foi, ela não serve para os dias de hoje. Então a gente precisa, assim, desconstruir esse modelo para construir um modelo que seja mais flexível, se adapte mais fácil às realidades do mercado, né? Então, uma universidade que pare de falar que está alinhada com o mercado e, de fato, está conectada com a indústria, com o mercado, né? Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu vejo que essa geração, ela precisa entender que o mercado de trabalho exige e demanda ela de uma outra forma e que essa universidade que tinha pretensão de ensinar exatamente o que o mercado exigia, assim, isso não existe mais. Isso é uma dinâmica diferente. Muda todos os dias. O ChatGPT chegou aí para revolucionar isso, né? Isso não pode ser usado na faculdade? Muito pelo contrário, isso tem que ser usado pela faculdade. Nós, alunos, professores, precisamos, e empresários, precisamos usar como uma ferramenta de alavancagem, né? Uhum. Não. Outro dia eu vi uma matéria muito legal do Silvio Meira, do Roda Viva, falando sobre isso, né? Nós precisamos ser usuários sofisticados da ferramenta e não escravos dessa ferramenta, Aham. né? Então é isso que eu tenho trabalhado, né? Então é um momento muito conturbado, né? Que a gente está tentando encontrar um caminho, né? Então é uma geração diferente, é uma geração que é uma geração diferente que está saindo do mercado de trabalho. Na verdade, é uma geração. Deixa eu confundir aí. Voltação. Tá Vou bom. ter que voltar essa inteira. Não, não. É uma geração diferente e continua. Bom, é uma geração diferente que chega à universidade, é uma geração diferente que chega ao mercado de trabalho e tem, como eu falei no início, uma resistência grande ainda do mercado de trabalho nesse perfil, né? E aí acho que vira algumas bengalas, né? Uhum. Ao invés de tentar se aproximar e ajudar nessa formação, né? Ou ter portas abertas para que as universidades, não somente as públicas, também as privadas, possam entender como é que essa dinâmica realmente funciona, ou qual é a tendência dessa formação, para que a gente possa realmente se reinventar com uma frequência maior, né? Nós somos regidos pelo MEC, então nós temos diretrizes curriculares que a gente precisa cumprir, Uhum. mas que isso não é nenhum fator limitador, né? Você pode ter e deve ter criatividade para Uhum. formar um profissional cada vez melhor dentro dessas diretrizes, né? Então, assim, eu vejo que tem um esforço muito grande da nossa parte em fazer com que esses jovens estejam cada vez mais adaptados ao mercado de trabalho. Uhum. Agora, Silvestre, tem uma questão comportamental que é muito difícil, assim, que nem nós sabemos como tratar isso, né? As famílias não sabem como tratar isso, né? Você vê o boom de questões mentais, né, de problemas mentais, psicológicos muito grande, aí não só por pandemia, eu acho que pela própria Generalizado. internet generalizada, Generalizado. e é novo, inclusive, para a gente, né? Uhum. Então, como eu falei, assim, é um momento bastante conflitante, né? Que eu acho que não tem culpados. Eu acho que a gente tem que alinhar uma conversa muito, muito estruturada, né? E aí eu também não atrelo isso a questões governamentais. Eu acho que o governo tem que dizer isso para a gente. Eu acho que é uma questão da sociedade como um todo. A gente tem que ter essa Uhum. clareza para oportunizar um crescimento organizado Uhum. dessa geração que está vindo, né? Legal. Tudo muito conteúdo bom, cara, e eu acredito que nós somos seres humanos, né? E os seres humanos não mudaram em sua fisiologia, né, ao longo de alguns milhares de anos, né? Então, o que me parece é que a tecnologia potencializou algumas das nossas questões humanas, né? Mas que são questões que sempre existiram e que a tecnologia ela deu uma cutucada que fez algumas coisas se potencializarem, né? E teve um outro paralelo, né, que é o melhor diagnóstico, né, das pessoas, né? Então, mais pessoas estão passando por diagnósticos, né, e sendo enquadradas, né, com algumas dessas
dessas questões, né? Então, isso também é um fator novo, né? Porque nem tanto no caso do Covid foi bem óbvio, né? Os países que diziam que estavam com poucos casos eram obviamente aqueles que não estavam testando, Né? né? Então, e aí realmente, se você não testa, você não tem como saber o que está acontecendo. E eu vejo que hoje existe um número maior de diagnósticos, mas porque também mais diagnósticos estão sendo realizados, né? Em termos de absolutos, né? É, TDAH, por exemplo, é um super famoso, né? Bom, esqueci alguns outros aqui. não, exatamente. E quem é que está preparado para lidar com isso? É. Ninguém tá. A universidade deveria estar? Não sei. É um negócio como outro qualquer, é uma Uhum, empresa, né? Que precisa se desconstruir, se reconstruir, como eu falei, é o nosso desafio é fazer isso diariamente, uhum, para se manter relevante no dia de hoje, né? uhum, Eu acho que esse grande desafio, é, eu estou falando muito da universidade como um todo, não só da Uniswan, porque nós somos um dos veículos, né, de formação, de inserção dessa galera no mercado de trabalho, né? Então, nós estamos também nos adaptando a esse mundo, né? Numa velocidade muito rápida. Eu acho que a gente ganhou uma atração muito grande nos últimos anos. O Covid acelerou, né? Tecnologia, principalmente. Mas tecnologia, na minha visão, é o meio do processo, não é o fim do processo, não é ela que vai resolver, né? uhum. O professor tem que conseguir trazer a sua experiência para a sala de aula, real do dia a dia, né? Para que esse aluno fale assim, caramba, isso aí que é legal, né? Pô, essa solução que ele trouxe aqui é muito legal. Pô, o cara me provocou para buscar um negócio diferente, né? Quando você vai para a empresa, você pode aplicar imediatamente aquela prática, Uhum. que é basicamente os modelos curriculares hoje, né? Baseado em problema, soluções baseadas em problema, né? Então você está realmente mais apto ou cabeça mais aberta para poder buscar uma solução dentro da empresa que você trabalha hoje ou no seu negócio, você empreendendo. Então, Uhum. é uma geração que precisa, as gerações precisam se entender, né? Quem recebe esse novo entrante ali, né? E a gente que também está buscando formar essa galera. Eu confesso que eu sou um otimista também nesse sentido e eu acho que essa, é, as coisas elas estão mais explícitas agora e agora que elas estão explícitas fica mais fácil da gente tratar, porque a gente reconhece que elas existem, né? Então eu tendo a ser um otimista pensando por esse lado. É, e olhando para trás aí na sua jornada, é possível que você tenha recebido conselhos aí de pessoas aí que passaram na sua vida. Eu sei que você é o Arapuã Mota Neto, então com certeza você teve um avô. Normalmente os avós trazem muitas coisas pra gente, né? Quais conselhos aí valiosos que você recebeu que você gostaria de compartilhar com a gente? Ah, com certeza. Sim. Meu avô sempre foi uma grande inspiração para mim. É, E eu sempre, assim, como eu entrei muito jovem na vida executiva, eu entendi desde cedo que, assim, eu tenho que estar próximo de pessoas mais experientes do que eu, né? Então, isso para mim sempre foi uma verdade, assim, eu tenho que estar próximo de quem já fez, de quem conhece, eu tenho que me aconselhar com pessoas realmente mais sábias e com mais experiências do que eu. E aí tem dois que eu acho que são bem legais, assim, são relacionados com a palavra não, né? Com o não. Um, Eu adoro isso. um é que o meu avô sempre dizia que o não também é solução, né? Então, a gente está acostumado a dizer sim para tudo, né? Então, você entende isso na essência, então hoje você começa a fazer escolhas diferentes. Então, o não também é solução foi algo muito marcante para mim que me ajuda de repente, ser menos sobrecarregado das coisas, apesar de eu ser um cara multitarefas, né? Então, você tem que saber dizer não. E a outra, que é muito interessante também, mais simples até, que é se eu tenho que dar uma resposta agora, essa resposta é não. Essa é muito boa. Essa foi uma amiga minha que me falou, a Rebeca, lá do Maranhão, que a mãe dela falou isso pra ela, e isso ficou na minha mente, que assim, se a resposta tem que ser agora, essa resposta é não. Não Assim, preciso nem pensar. pensar, né? Acho que isso ajuda bastante a gente ter uma vida mais leve. Maravilhoso. Bom, vamos lá então. Você tem questões aí com pessoas que realmente só veem seus próprios problemas, né? E esquecem do mundo. E essa aqui é muito boa, cara, porque essa aqui, apesar de não ser a pergunta potencialmente canceladora, eu quase fui cancelado por causa dela. Porque o que aconteceu comigo? Eu estava
conversando com uma pessoa, né? E ela postou lá no Stories que ela tava com a vida muito difícil, que tava tudo muito duro e tal. Não lembro exatamente o contexto. Ah, lembrei, acho que era uma foto, né? E ela tava meio com uma carinha de triste, disse que a vida tava difícil, né? E aí, o problema é que era uma mulher, né? Quer dizer, não é que isso era um problema, mas era uma mulher que fez esse post. E aí eu falei, pô, tá difícil mesmo, tá difícil pra todos nós. E ela entendeu isso como uma ofensa, como se eu estivesse falando aquilo por ela ser mulher, entendeu? Aí que entrou o problema, né? Enfim, ela ficou meio chateada comigo por causa disso. Bom, assim, eu não sou desses que me posicionam na internet, assim, eu não entro nessas polêmicas, né? Aham, Então eu vou tentar trazer essa resposta para como eu interpreto essas questões, assim. Óbvio que eu tô acompanhando tudo e vejo as pessoas reclamando da vida, reclamando de tudo, né? E no LinkedIn, tipo, no Instagram, tudo é maravilhoso, né? E quando você conhece a pessoa, você vê assim que, né, não tá nem perto daquela maravilha toda que é postada nas redes sociais. E quanto que isso também ajuda nessas questões psicológicas das pessoas, né? aham, Então, quem não está preparado para aquilo é levado por essa verdade, né? Isso dá bastante problema. Isso traz bastante problema. Então, assim, quando me vem, assim, eu, Arapuã, quando vem uma questão negativa para mim, né? Quando eu estou pensando em algo egoísta, por exemplo, assim, eu tento bloquear logo esse sentimento, essa sensação, essa intenção. Porque eu busco sempre refletir sobre o que eu tenho, o que eu faço, todos os problemas que eu tenho, basicamente, são problemas que eu mesmo criei, né? Assim, eu me relaciono com pessoas que têm um alinhamento, então, assim, eu busco estar aonde eu fico à vontade de estar, né? Onde eu posso falar o que eu penso, onde eu posso, de repente, até dar um toque no amigo e falar assim, você tem que ter essa liberdade, eu acho, para você poder ter tranquilo, né? Então, assim, como eu não tento me envolver nessas questões mais polêmicas, e quando isso aparece para mim, assim, eu sempre trago para minha vida, eu não acho justo, diante de tudo que eu tenho, tudo que eu faço, reclamar, né? Ou ter simplesmente um sentimento egoísta. Óbvio, sou ser humano, a gente tem, né? Mas eu tento bloquear e afastar ele para que, enfim, isso não me deprima no meu dia, não me leve para um pensamento ou uma falta de vontade de fazer as coisas, que é o que acaba acontecendo, né? Quando uhum. você entra nesse looping ali de repente, de entrar numa discussão calorada sobre É, esse assunto, você. lembrando que eu nem entrei na discussão, eu só fiz um comentário, né, ali, né, é, só que eu fui atacado depois. não, eu não entro e tento sempre bloquear esse pensamento para que isso não me leve para o meu dia, para um dia improdutivo ou para um dia que eu Aham. fique, pô, só pensando sobre essas questões. Boa, boa, muito bom. E aí, falando sobre isso também, que é correlacionado aqui, né? A gente como líder, né, sempre enfrenta, né, críticas e resistências, né, para implementar mudanças, né, dentro das nossas corporações e tudo. No nosso dia a dia familiar, talvez também, ou outras organizações que a gente participe, né? E aí, como você lida com essa oposição e mantém a sua visão mesmo nesses momentos de adversidade, né, você como líder, né, de uma instituição, obviamente nem todo mundo que vai responder ou trabalhar junto com você vai concordar 100% com o que você faz, né, mas você tem uma visão, né, e como é que você lida com essas coisas, né? Como alinhar, né, essas necessidades das pessoas se sentirem ouvidas também e participando de um processo, né, de trabalho ali, né, mesmo que em última instância as coisas vão ter que caminhar numa determinada direção. É. Assim, isso é o tempo, assim. Acho que a maturidade vai trazer isso pra gente, assim. Eu não acredito que você abra um negócio agora já super sem experiência e super consciente desses processos, dessas aberturas. Uhum. Eu acho que é raro, assim, e não sei se acontece com tanta frequência. É, mas eu vejo o tempo, assim, olhando para minha trajetória, assim, aí tanto pessoal quanto profissional, né? Primeiro falar um pouquinho da profissional. Você vai aprendendo a formar times, né? Nesse tempo, errando mais do que acertando. Mas eu vejo que essa transparência, essa cumplicidade ali corporativa, ela vai acontecer quando pessoas com vivências diferentes, no mesmo nível executivo ali, conseguem realmente
se conectar. E aí eu acho que está o grande papel do líder. Eu, por exemplo, eu participo de todas as entrevistas de quem vai trabalhar na Uniswan. Hoje de manhã eu fiz duas. Todas? Todas, 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 todas. Ou eu participo entrevistando, ou eu participo aprovando os vídeos que são submetidos, em algum nível. Eu participo. E é legal até isso, porque como todo mundo sabe que eu posso participar, a régua já é mais ajustada, né? Ah, olha só. Essa é uma boa dica. É, Por que que eu participo? Porque a gente precisa trazer pessoas que são complementares umas às outras. Não pessoas que são concorrentes umas às outras nas suas potencialidades, né? Então, assim, baseado na minha experiência, aí quase um yo aqui, né? Depois você pode explicar um pouco mais sobre o yo. Baseado nas minhas experiências, eu entendo que essa liberdade, essa oportunidade, essa cumplicidade corporativa, ela vai acontecer de verdade quando as pessoas estiverem realmente alinhadas e se complementando, né? Perfis que são complementares, né? Eu, por exemplo, eu tento ao máximo evitar com que pessoas sejam expostas numa apresentação, por exemplo, sem estarem preparadas para ela, né? Ou simplesmente porque tem o potencial de, né? Dependendo do ambiente, né? Se é uma coisa mais reservada, a gente consegue fazer, orientar e construir aquilo ali em conjunto, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas numa reunião mais ampla, com mais gente, eu acho que é importante ter essa preparação antes, esse polimento, assim, de quem vai estar participando ali, né? Então, eu vejo que a gente precisa montar equipes, aprender a montar equipes que sejam complementares, né? E aí existem vários métodos, a gente usa o MBTI na Uniswan para fazer isso. Ah, é? Pô, que legal. Conta um pouquinho sobre isso A também. gente usa o MBTI, a Edna, que é a nossa vice-reitora de gestão, trouxe para a gente isso há 7 anos atrás, Aham. onde nós, como um DISC, né? Tem uma aplicação um pouco diferente, aí tecnicamente não vou saber explicar, mas é onde a gente classifica ali as pessoas nas suas potencialidades, né? Mas a gente não rotula as pessoas naquilo que o teste traz como resposta, né? A Sim. gente sabe qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco, né? A gente pode trabalhar tanto esse ponto forte e esse ponto fraco. Tipo, você pode ser melhor no que você já faz bem, como você pode ser menos pior, né, no que você não está tão bem ali na sua essência, né, no que é a sua essência. E essa ferramenta a gente plotou para a empresa inteira, praticamente. Então, a gente tem todo mundo dentro do MBTI, então a gente sabe exatamente quando uma pessoa que, de repente, é mais criativa, ou, um exemplo melhor, um projeto que não ficava pronto nunca, porque tinham 2, 3 pessoas criativas naquele projeto, e faltava uma pessoa de Faltava um execução executor, né? também. Então, quando você tem isso plotado, você consegue colocar isso em perspectiva, você vai ser muito mais produtivo, as pessoas vão ser muito mais felizes, né? Hum. E como eu falei no início, né, assim, não expor a pessoa, às vezes, assim, não é uma pessoa que é introvertida, por exemplo, né? Tem a introversão como algo significativo no MBTI. Você tem que entender que, de repente, aquela ali não é a situação mais confortável para ela estar expondo algo. De Uhum. repente, ela é uma pessoa mais de bastidor do que uma pessoa de É. apresentação, né? Nossa, esse foi um dos grandes aprendizados da minha vida, cara. Na Impulso. Bom, há muito tempo atrás, a gente era uma software house muito, muito menor, né? E a gente criou, né, um processo de desenvolvimento de tecnologia baseado no Extreme Programming, que é uma prática no começo dos anos 2000 e tal, e depois adaptou, né, para o nosso contexto e tal. Mas essa técnica que a gente usava, esse método que a gente usava, ele meio que obrigava todos os desenvolvedores de um time, não chamava squad naquela época, mas um time, né, que hoje chamaria de squad, mesma coisa, gente, tá? Todos os desenvolvedores, né, do conjunto lá, era um grupo de 4, 5, dependia da formação, eles eram obrigados a falar com o cliente, né, e debater com o cliente as funcionalidades, né, do software que tinha que ser desenvolvido, né, para que depois de uma semana de trabalho a gente conseguisse fazer aquela entrega, né, e aí dependia de fato, né, dos desenvolvedores e das pessoas desenvolverem esse skill de comunicação e de negociação com o cliente, porque a gente conversava com o cliente meio que toda semana, no começo da semana, para planejar a semana, sexta-feira tinha que estar pronto, né? Então, não adiantava você simplesmente querer favorecer o cliente, porque quem se ferrava era você, que você tinha que executar tudo dentro de uma semana, né? E o objetivo era que a gente tivesse um trabalho sustentável, então tinha que selecionar só aquilo que realmente era possível e capaz de fazer dentro de uma semana, né? E aí, na minha cabeça de desenvolvedor daquela época, idealizador daquele método, óbvio, baseado numa escola e tal, foi eu que inventei tudo, obviamente. Na verdade, eu não inventei quase nada, eu só montei um quebra-cabeça.
Essa é a forma definitiva de se fazer software, né? Então era a melhor forma única definitiva. E até que eu percebi assim que, caraca, tinha gente que ficava muito bolada de trabalhar nesse processo, né? Mas a pessoa era muito boa fazendo outras coisas de outra forma, né? E aí eu percebi que, caraca, tem que aproveitar esse perfil. Não posso desperdiçar esse conteúdo humano com todo esse conhecimento, esse potencial de executar coisas maravilhosas, simplesmente porque ela não cabe no modelo de trabalho aqui. Vamos fazer uma coisa diferente, né, com outros Muito mais perfis. barato você trazer alguém para E ajudar. foi assim, nossa, foi assim, eu aprendi isso na marra, porque eu aprendi depois de perder muita gente boa, né, porque tinham pessoas que simplesmente não queriam trabalhar da nossa forma. E isso foi muito legal, e isso moldou os conceitos de como a Impulso funciona hoje em dia, né? Então isso para mim foi assim, um baita de um aprendizado. Por outro lado, também foi um aprendizado em relação à cultura, né? Porque existem determinadas coisas, eu acho que talvez você, por já usar o MBT há tanto tempo, deve passar por isso também. Talvez existam alguns perfis específicos que não se adequam à cultura da tua corporação, então não faz nem sentido ela estar lá, né? Então também tem essa questão um pouco mais delicada, né? Que assim, algumas pessoas realmente podem não fazer sentido você colocar porque não tem fit cultural. Ela dentro do seu contexto vai ser uma, entre aspas, aqui, uma maçã podre, não vai funcionar, mas dentro de outros contextos de outras empresas pode funcionar muito bem, Sim. né? Por isso que eu acho que é importante a gente participar do processo. E acho que recrutamento e seleção não é um processo que tem que ser 100% delegado. Eu acho que a gente tem que estar envolvido para ver se tem um fit cultural. Acho Uhum, que exatamente é o fit cultural. Uma vez, assim, o MBTI feito, uma vez você entendendo o perfil que você queira daquela pessoa para complementar tal área ou tal projeto, é legal, mas que não é suficiente. uhum, Tem o meu DNA, né? Ou vai comprar as minhas brigas, né? uhum, Vai aceitar as transformações que o Arapuã vai acordar com ele na cabeça, vai querer fazer, né? Então, acho que tem muitas variáveis nisso que vão ajudar a gente a ter um ambiente que favoreça essa colaboração, que uhum, favoreça a opinião, que favoreça uma pessoa contrária a você, porque eu acho que é fundamental ter. E também, se a pessoa não é experiente, ela não vai sustentar uma opinião diferente da sua por muito tempo, né? uhum. Então, acho Se que ela estiver num cargo de direção próximo a você e que você depende efetivamente da opinião diversa dela, que é isso que você exato, espera dela, né? exato. E outras funções também, assim, uma gerência especializada no assunto, assim, quem sou eu para discutir tecnicamente com ela, né? Mas eu vou fazer pergunta pra caramba. Uhum, Vai ter que sustentar aquilo ali. Pô, beleza. Vencemos essa etapa, vida que segue, uhum, vambora. uhum. Né? Então, O fit cultural ele pode mudar com o tempo também, né? total. Né? Então, não é só uma questão do momento de entrada, né? É uma questão também do acompanhamento, né? A empresa muda, né? A E as empresa, pessoas mudam, o contexto das pessoas muda, o contexto do mundo muda. Vide Covid transformou tudo em remoto, presencial. Tem gente que agora não quer mais estar numa cidade grande de jeito nenhum, outros, pelo contrário, querem voltar para o escritório para trabalhar, enfim. exato. Então, acho que essas são as individualidades. Né? Uhum, Acho que as coisas passam, as coisas mudam, mas as pessoas continuam tendo as suas individualidades, uhum, independente do que aconteça, né? Então, acho que isso é uma coisa que não tá, a gente não consegue gerir a individualidade da pessoa, né? Acho que nem devemos fazer. Mas a gente precisa estar sempre atento e ligado nesse quebra-cabeça, nesse jogo de xadrez, que eu vejo que é a gestão de pessoas, né? Então, um projeto que vai acontecer, você já tem ideia de quem é que pode estar naquele projeto, porque você tem um mapa, das pessoas que têm potencial para estar lá, né? uhum. É o desafio que eu mais gosto. E como é que tem sido lidar com as situações mais desafiadoras aí da sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Que emoções que vem aí? Que emoções que você sente? Olha, eu tenho me sentido muito mais ansioso. Assim, isso é uma Uhum, coisa que eu não percebia tanto. Eu acho que eu sempre fui ansioso, mas eu vejo que isso é algo hoje que me chama mais atenção, né? Então eu tenho buscado formas de tentar lidar melhor com isso. É, Mas assim, uma coisa que eu acho que tem me ajudado bastante, na verdade, assim, primeira coisa para onde eu corro é para a família, né? E aí tem um caso interessante que eu acho que é uma oportunidade boa para falar, né? Já que o tema do podcast é um pouco mais sobre a gente, né? Apesar de a gente falar sobre empresa sempre, né? Você vê como é que
tá tudo Tá misturado, tudo né? misturado, né? Nós somos um ser único. Exatamente. Eu lembro um caso que foi uma situação muito boa, assim, que teve uma grande vitória e que eu cheguei em casa e esperava que a minha esposa fosse super comemorar comigo, né? Uhum. E para ela era indiferente, porque ela simplesmente não sabia Do que se do que se tratava, né? tratava, né? Então, eu acho que os desafios, eles vão, as vitórias, né? Os desafios, eles vão se estabelecer como é que a gente constrói essas relações, né? Então, eu entendi que ali eu precisava compartilhar mais com Aham. ela, principalmente, né? Porque eu valorizo muito a família, né? Ela e meus filhos. E meus filhos precisam saber que eu tô saindo de casa para trabalhar e por que que tô saindo de casa para trabalhar, né? Uhum. Meu filho é um filho de pandemia, né? 2019, meu filho mais novo. Até ele entender por que que eu tinha que sair de casa, né? Se eu fiquei em casa Tanto tempo tanto junto tempo dele. junto dele, né? Foi algo conversado, né? Então o papai sai de casa para transformar a vida das pessoas, dar acesso à educação, as pessoas vão Uhum. estudar, você também vai estudar, o papai ajuda as pessoas a estudar, então você vai compartilhando essa sua essa sua verdade, né? E as coisas vão Uhum. acontecendo de uma forma mais natural. Então, nesse caso com a minha esposa, eu comecei a compartilhar mais. Então, as próximas vitórias, novas vitórias, foram realmente comemoradas em conjunto, porque ela acompanhou esse processo, né? Então, também fez muito mais sentido para ela, a partir do momento que você consegue lidar melhor com isso. Uhum. Então, aí eu acho também que a maturidade traz isso pra gente, né? Não que eu seja super maduro, mas de tudo que a gente vai vivendo na vida, a gente vai aprendendo com essas coisas. E eu vejo que eu lido melhor com isso, com as questões profissionais, com questões pessoais, compartilhando com as pessoas essas minhas situações, né? Então, em casa, é assim que eu faço. A gente tem a oportunidade de participar do IO, né? Que é um grupo de empresários onde a gente compartilha as nossas experiências. Então, o IO é um lugar onde eu realmente uso bastante para isso, para trazer os meus dilemas, né? Levar os meus dilemas para eles e ouvir as experiências deles em cima daquelas E a gente questões. aprende muito com isso, Aprende né? muito, assim, é incrível, é incrível, é incrível. E nos amigos mais próximos, né? Então, assim, pessoas que realmente a gente pode confiar assuntos delicados, independente do tempo, assim. Tem amigos que eu nem vejo tanto, mas que é o cara que eu ligo para falar um assunto específico, né? Então, acho que ter de forma muito clara essas relações, acho que ajuda a gente a lidar com esses grandes desafios. Aí o que vier, tá Uhum. tranquilo, a gente mata no peito e resolve. Aham. Muito bom. E foi lá no IO, né? E IO é a sigla para Entrepreneurs Organization, né? Que é essa organização mundial de empreendedores que eu e o Irapuan temos prazer em participar, né? Foi lá que eu conheci a roda das emoções, né? Então, essa pergunta aqui, né? Quais emoções te vêm? Né? Aí você falou ansiedade, né? A ansiedade está lá na roda das emoções, né? E a roda das emoções, eu uso ela como uma muleta, né? Não uma muleta no sentido pejorativo, né? De eu me apoiar nela, mas ela tá quase como o background do meu notebook, assim, o background do meu fundo de tela, porque eu olho aquilo todo dia, né? Todo dia que eu tenho alguma sensação específica, eu vou lá nela e falo, pô, o que será que eu estou sentindo agora e que eu deveria registrar, até para depois a gente fazer o 5% Reflection, né? Só que agora eu já olho tanto aquela roda que eu já sei metade dela de cabeça, na verdade, mais da metade dela de cabeça. Eu já lembro aqui da posição onde está a palavra naquela imagem da roda. Eu falo, essa aqui, já está aqui, já está memorizado. Sabe? Então, isso E aí, a gente falou de chat GPT, de se é, alavancar na ferramenta, né? é, Tecnológica, você está se tecnológico, alavancando num no papel. papel, Qual a diferença? né? Né? É como você usa, né? Muito Exato. E bom. aí já faço aquele registro lá e já fica lá, pô, depois eu vou ter que olhar com isso aqui novamente, porque é uma coisa que depois pode entrar lá no meu deep dive. Então, essa Com é certeza. Muito bom. maravilhosa. E você faz alguma coisa no âmbito espiritual? Por exemplo, meditação, alguma religião? Como é que você acredita que isso aí te ajuda? Ou alguma filosofia? Você se apoia a algum autor histórico ou outros autores? Olha, eu já tentei algumas coisas, Uhum, né? Assim, a minha família, gerações anteriores, tem uma questão espírita muito forte, né? E a anterior à minha e a minha, o catolicismo, né? Eu confesso que eu não sou muito adepto, assim, de frequentar, né, a igreja. Vou bastante, minha filha, inclusive, agora está na catequese, então tem sido bom que a gente tem se esforçado bastante aí para poder estudar um pouco mais. uhum, Mas eu tenho cada vez mais um olhar filosófico em cima da Bíblia do que religioso, né? Assim, eu uhum, fico mais confortável quando,
nessa linha mais filosófica do que realmente de como é que a igreja vem abordando isso, assim, respeitando totalmente qualquer religião, mas tem sido algo para mim com bastante valor, assim, né? Vou estudando podcast no carro para o trabalho, ouvindo como é que as aplicações disso no dia a dia, pessoal, profissional, e aí eu acho que... Ah, é? Já conta aí, então, um podcast. Indica aí. Não, Você eu... lembra de cabeça, não? Algum nome? Eu assisti essa semana um do Jota, Ah, com... Esqueci agora o nome da pessoa, posso passar depois, boto lá nas referências, aham. falando sobre a aplicação filosófica da Bíblia. E acho que foi muito interessante. E aí eu Ah, que faço uma legal. coisa com meus filhos, isso é uma dica legal também. Toda segunda-feira eu levo eles para escola, eu levo eles para a escola todos os dias, né? Tá. Me forço ao máximo a fazer isso. E toda segunda-feira eu faço o sermão. Você chama deliberadamente de Eu chamo sermão, de né? sermão. Ele fala assim, papai, qual que é o sermão de hoje? Já rola Já isso. rola, já Maravilhoso. tá. E aí eu vou tentando levar alguns valores para eles, né? Do Aham, que a gente acredita e do que a gente escuta e que faz sentido, né? Essa aham, semana ele falou sobre arrependimento tá. e desculpa, né? Que a desculpa você se desculpa, né? Se desculpou, né? Pode fazer de novo. Né? Uhum, O arrependimento, você se arrependeu, você se arrependeu. Você uhum, não pode fazer de novo. Né? E aí a gente vai conversando sobre esses assuntos, né? Então esse foi um que vem tá na Bíblia, né? Uma coisa que está na Bíblia e que eu entendi a essência de como aplicar ali nesse podcast, uhum. e achei que valeria a pena levar para eles nesse sermão de Aí foi segunda-feira. esse sermão de Foi esse sermão de segunda-feira. segunda-feira. Né? Então acho que a Bíblia, essas passagens filosóficas, eu acho que elas têm total relação com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com os nossos desafios, né? De como a gente se comporta, como nós deveríamos se comportar em relação a diversas coisas. Então é onde eu tenho me apoiado mais hoje, assim, Silvestre. Já tentei meditação, assim, a minha essência não me permite ficar muito tempo parado. Apesar de eu tentar, realmente, já fiz reiki, já fiz. Quando me perguntam se eu faço meditação, eu digo assim, a minha resposta é, faço no bar. Várias vezes eu sento lá sozinho, na paz, boto meu fone de ouvido com cancelador de ruído e tô tomando minha cerveja. É isso, assim, cada um da sua forma. Eu acho que o interessante é esse, é encontrar isso, né, na academia, com headphone. Acho que é encontrar o caminho para se curar ali de alguma forma, de alguma questão, né? Uhum. Mas essa do sermão, cara, foi muito boa. Porque no outro dia eu tava com a minha filha e ela já é um pouco mais velha que o seu, ela já tem 16, né? E, e aí ela comentou assim, a gente tava falando sobre aquele filme Pobres Criaturas, né? Que ela falou para mim, papai, você vai adorar esse filme, você tem que ver esse filme. Aí eu já vi 2 vezes no cinema. Eu falei, tá bom, então eu vou assistir o filme. Aí eu assisti o filme. Aí no começo, não sei se você já assistiu, no começo eu não entendi o que ia acontecer. Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo com esse filme? Aí depois, ó, depois, claro que fica óbvio, né? E aí eu fui conversar com ela pra saber por que que ela tinha achado que eu ia gostar. E de fato eu gostei, adorei o filme. Por que que eu tinha achado que ia gostar. A gente foi debatendo sobre as polêmicas que o filme vai trazendo, né? E aí comparar também com as polêmicas que estavam rolando sobre as opiniões individuais, né, das pessoas em relação ao negócio. E aí ela falou, papai, às vezes você entra no modo palestra. Aí eu falei assim, por que que eu entro no modo palestra? Porque ela falou, você muda o seu tom de voz. Aí eu, Muito bom. caraca, muito bom. Feedback Olha o que que ela percebeu. real. Eu falei, "Real, aconteceu, mas foi maravilhoso. Então, o seu sermão aí é o meu modo palestra. Boa, boa, boa. Mas eu não tenho anotado isso como uma cadência recorrente com ela, não. Toda segunda-feira. Aconteceu em momentos aleatórios, assim, totalmente aleatórios. Essa questão da Bíblia, né, enquanto filosofia, realmente é muito boa, né, cara? E eu tive, já vi alguns resumos, né, da Bíblia, assim, passagens da Bíblia sobre negócios, né? Dá um Google sobre isso aí. Passagens na Bíblia sobre negócios. E aí pegam vários trechos, assim, concatenam, e aí, cara, parece um livro de negócios escrito nos anos 2000, né? Só que foi escrito 2000 anos atrás. É um negócio louco. Totalmente pertinente aos dias de hoje. Exato, é. A mesma coisa, tava lendo um livro do Sêneca, umas passagens do Sêneca, né, que é um dos autores estoicos, e ele conta uma história nessa passagem desse livro, onde ele fala sobre eu vou chamar aqui de servo, mas não é exatamente um servo, ele era um funcionário do imperador,
né? Só que ele fazia questões básicas da administração do espaço, né, do imperador. Então, as salas, o buffet, enfim, ele cuidava, de certa forma, administrativamente ali de algum palácio, alguma residência, alguma coisa assim. Só que ele já estava idoso, já estava com seus 70 anos, alguma coisa assim, não lembro exatamente a idade que o Seneca comenta que ele tem. E o imperador falou, cara, tem que aposentar esse cara não, ele pode ir em paz para casa, já prestou todos os serviços que ele precisava prestar, e o imperador aposentou o cara. E aí o Sêneca fala que ele entrou assim numa espiral de depressão, porque a vida dele era o trabalho, ele gostava muito de trabalhar e não sei o quê. O Sêneca foi conversar com o imperador e falou: "Cara, você tem que botar o cara de volta aí, cara, senão o cara vai morrer em casa." E aí o imperador botou o cara para trabalhar de novo, porque o cara não conseguia viver sem o trabalho. E outras histórias do livro falam também sobre essa questão da relação do homem, do ser humano, né, não só o homem ou a mulher, com o trabalho, né, e como que a gente tem em algum nível uma facilidade de completar a nossa vida com o trabalho e esquecer que a vida não é só o trabalho, a vida é um âmbito muito mais alto, muito maior do que só o trabalho, né? Cara, isso foi escrito há 2000 anos atrás. E assim, se você ler, eu li o livro, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado, porque parecia que eles estavam falando da crise do trabalho dos anos 2020, de pessoas que têm burnout, sacou? Só que ano menos 50, sei lá. Vai se aplicar pro resto da vida. Então, assim, é uma questão do ser humano. Ela pode estar potencializada pela tecnologia. Pode. Mas é uma questão do ser humano. Não é uma questão da tecnologia, né, somente, né? Se isso não fosse uma questão do ser humano, isso não, a tecnologia não Hum. potencializaria como está fazendo, né? Então, questões aí para se pensar. É. Mas vamos lá. Teve algum momento em que você virou a chave e percebeu que era possível conquistar as coisas e se realizar, né, autorrealizar por si, né, independentemente da visão de outras pessoas, né? Aquela frase, né, não sabia que era impossível, foi lá e fez, faz sentido para você? Total sentido. E tentar explicar de forma bastante objetiva, porque é uma história longa. É, eu sou a quarta geração da minha família na Uniswan, né? Foi totalmente planejada a minha sucessão, né? Tava tudo certinho na hora que eu cheguei lá. Uhum. Claro que não. Eu achei que você estava falando até sério. Claro que não, né? Eu, 25 anos, assumi a reitoria com 25 anos, né? Tenho Realmente, 41 hoje. caraca, deu um rolê aí. Então, foi muito duro, né? Por de inúmeras formas, né? Uma porque jovem, um negócio super tradicional, uma geração nova entrando, o negócio com muita dificuldade, estava em muita dificuldade o negócio. Pessoas de 30, 40 anos de casa, né? Assim, o que que esse moleque estava fazendo aqui? Aham. Ao mesmo É tempo, uma pergunta que tem uma certa razão, né? exatamente, né? E eu achava naquela época que eu tinha sido escolhido da minha família. Hoje eu tenho certeza que só tinha eu. E também um executivo, naquele cenário, acho que dificilmente o executivo assumiria um negócio familiar naquelas condições. Então, acho que é um negócio, é a força do negócio familiar, assim, né? Você consegue fazer a virada do jogo num tempo mais longo, você tem mais paciência do que, de repente, um executivo naquela cadeira, né? Então, de repente, o cara não ficaria muito tempo, de repente, teria tanta paciência para fazer acontecer da melhor forma. Então, a gente fez essa transformação da Uniswan até hoje de uma forma mais compartilhada, colaborativa, né, com as pessoas que estavam ali, dando oportunidade e tudo mais. É, então, assim, eu nunca achei que não daria, né? Por não ter opção, ser um negócio da minha família e ter que fazer acontecer aquilo. É, e então ali me mostrou que, assim, que eu era capaz de realizar, que era possível realmente eu fazer as coisas que pareciam impossíveis serem feitas, porque realmente pareciam ser impossíveis. Então, assim, demorou 16 anos pra gente chegar numa posição onde, assim, caramba, olha quanta coisa a gente fez, olha, a gente está vivo aqui melhor do que antes, Foi, né? Funcionou. crescendo, sabe? Tem muito trabalho para ser feito ainda, mas muito apoio da minha mãe, assim, minha mãe me apoiou
muito, me deu toda a estrutura para eu poder fazer. Falou, monta o seu time, pensa nas pessoas, se capacita, né? Então, eu tive todas as oportunidades de fazer. Me cerquei sempre de pessoas muito mais experientes do que eu, de fora da operação, inclusive, muito mais de fora do que de dentro. E isso me mostrou que realmente era possível fazer algo aparentemente impossível, né? Mas demorou 16 anos para perceber. Demorou 16 anos para fazer. As coisas levam tempo, gente. Demorou 16 anos para fazer, para chegar. Lógico que vai, se a gente for dividir isso em 4, 5 etapas, né? Dá para a gente fazer marcos interessantes dessa virada toda. Mas hoje, 16 anos depois, assim, caramba, realmente dava para fazer algo impensável, algo incrível. Uhum. Porra, maravilhoso, cara. Deixa eu contar uma história interessante Claro. que eu me lembrei agora. Você falou da história do Sêneca e eu contei essa história. Eu lembrei e fiz uma demissão muito difícil. Na verdade, eu tinha expectativa dela ser uma demissão muito difícil, porque era uma pessoa que trabalhava com a gente há 35 anos. E eu fiquei sem dormir noites me preparando para aquele dia. E aí, quando eu demiti, assim, muito obrigado. Agora eu vou viver a minha vida, porque eu vivo a de vocês há 35 anos. Meu Deus. Né? Então, assim, essas são as coisas que acontecem no negócio familiar, que a gente se emociona, que a gente tem mais tato, assim, mais jeito para, de repente, fazer uma conversa, uma situação, né? E a gente vê quanto que as pessoas valorizam, ou valorizaram, aquela história, aquele lugar, né? Uhum. Isso é super marcante. Isso É. foi algo muito marcante. E eu acho que para nós aqui também fica uma memória, né, uma lição, né, de que às vezes aquilo pelo qual a gente está sofrendo muito para fazer, né, na verdade a pessoa com a qual você precisa ter um diálogo, nesse caso era uma demissão, claro que uma situação sempre delicada, é sempre muito delicado ter que demitir pessoas, né, do outro lado, pode ser que para ela aquela não seja uma questão, né? Era uma questão para você, individualmente, na sua cabeça, era um problema. A partir do momento que você expressou, aquela outra pessoa recebeu isso muito bem, né? Então, não tem motivos, né, para que a gente também tenha que se preocupar tanto assim, né, com o que vai acontecer, porque o outro lado pode receber sempre de maneira muito inesperada, né? Exato. E a gente tentar ficar maquinando na cabeça isso acaba sendo um desperdício cerebral, né? Ficar sem dormir, Total, total. né? Ficar sem dormir com essas coisas. E o que que você entende aí por pessoa tóxica ou comportamento tóxico, né? Quando é que o tóxico é o seu próprio comportamento também para com o mundo? Isso aí é para mim, essa pergunta. Na boa, assim, como eu falei, né, assim, eu tento não me envolver em grandes embates, assim, e eu acho que muito também porque eu busco estar com pessoas que tenham o mesmo alinhamento ou muito próximo do que eu acredito, do meu propósito, né? Então, acho que isso me ajuda bastante, tá? Nesse sentido, né? Então, e no mundo acadêmico, né, dentro de uma universidade, assim, tem todos os tipos, né? Então, eu busco sempre tentar ter o melhor diálogo, né? Mas, assim, assim, pessoas negativas, né? Pessoas que trazem política para dentro, pessoas que trazem assuntos delicados, assim, não tem mais espaço hoje para as piadinhas, né? Que a gente culturalmente está acostumado, né? E aí isso é uma coisa que ainda se confunde, né? Assim, eu acho que falta muito letramento às pessoas do novo mundo, desse mundo de hoje, né? Porque a gente está baseado da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente chegou até aqui, né? Então, acho que muitas das pessoas tóxicas, assim, é por falta de conhecimento. Uhum. Para mim, é cada vez mais claro, assim. E eu fiz um esforço pessoal bastante de me letrar sobre diversos assuntos para poder navegar melhor nesse mundo de hoje, né? E aí, dentro de uma universidade, eu tenho que falar com todo mundo, né? Então, você tem que saber a palavra que você usa, a forma com que você a sua postura em relação aos assuntos e tal, né? Então, eu acho que no âmbito profissional, eu acho que tem essa visão que me ajudou muito. Eu acho que é buscar o conhecimento, né? Então, acho que muita da toxicidade é falta de conhecimento, Uhum. falta de cabeça aberta para conhecer o novo, para o mundo novo. E aí eu busco sempre me cercar de pessoas que a gente tenha um alinhamento para que a gente não precise se esquentar com esse tipo de gente. Alguém tem que avisar lá pro tio do pavê que a piada não tem mais graça, né? Só que nunca teve, né?
Então vamos agora. Pergunta potencialmente canceladora. E aí, vamos falar de terapia? Minha mulher acha que eu tenho que fazer, né? Minha esposa acha que eu tenho que fazer de qualquer jeito, É. né? E eu acho que eu tenho mesmo. Bom, assim, eu acho que a gente tem que. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Eu acho que a gente está cada vez mais aberto, né? A hora que a gente se conhece, né? Mais evolução no autoconhecimento te dá liberdade e humildade de poder aceitar coisas que antes você. Não, Uhum, quem sou? Eu não preciso de terapia, né? Não faço, já tentei, preciso voltar a tentar novamente, sabe? aham, Eu vejo que é é um pilar, assim, tem que ser um pilar, assim. A gente acaba usando, de repente, o Yo de alguma forma para ajudar, não é o objetivo, mas acaba sendo um lugar para se experimentar ali em algumas questões. aham. Mas eu acho que ter uma ajuda profissional para os nossos dilemas, para as nossas questões, eu acho que é cada vez mais fundamental, assim. Eu acho que é realmente a profissão do futuro. Eu acho que eu vejo na universidade essa cadeira crescendo exponencialmente. É, então, é porque as pessoas estão realmente demandando mais, né? Acho que não Uhum, cresceria à toa, né? Então, eu não acho que é um tema de cancelamento, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar aberto a se permitir esse tipo de ajuda profissional. uhum. Legal, né? E Minha ainda esposa vai adorar ouvir isso. vai adorar? Então a gente vai mandar o episódio especial para você. Se a gente tivesse na época das coisas físicas, a gente mandava em CD, ou em DVD, ou em fita VHS, quem sabe? É, com esse mundo, né, da digitalização, né, e das automações e da inteligência artificial, de fato, para mim também, o que faz mais sentido é que cada vez mais as cadeiras humanas elas se tornem mais relevantes e mais necessárias, né, nas formações das pessoas. Então eu vejo um futuro bem brilhante aí para isso. Vamos ver se vai efetivamente se desenrolar aí esse pouco dessa futurologia. E você pode compartilhar aí com a gente alguma experiência de fracasso e como isso te ajudou a te moldar como líder? Olha, como eu venho de uma empresa familiar, eu sempre achei que eu precisava me testar fora dali. Uhum. E aí eu fui buscar na minha história, assim, na minha memória, o que fazer e alguma dica, né? Nessa meu avô me ajudou mais ou menos, porque ele falou assim, olha, educação, roupa e comida, todo mundo vai precisar pro resto da vida. Caramba, Faz um certo sentido isso aí. vou ter que entrar nesse negócio aí, né? Uhum. Aí eu entrei em comida, perdi dinheiro. Fiz um investimento de educação, pô, foi legal pra caramba. Entrei na moda, tô remando. Acho que vai dar Tá remando. certo. Acho que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo, né? Pra não usar a palavra negativa, tenho certeza que vai dar certo. Uhum. Mas o meu negócio é educação, né? Então, assim, acho que buscar essas essências são importantes pra gente, né? Mas me testar fora foi muito importante e tem sido muito importante para me retroalimentar, né? De experiência, de formas, né? Conhecer outras indústrias. Então, Uhum. conversar com pessoas diferentes, conhecer operações diferentes, isso me ajuda como profissional, de maneira geral, mas também me ajuda como reitor de uma universidade a falar, caramba, olha, esse mercado aqui é assim, né? Tipo, skin in the game, né? Vivendo realmente o dia a dia de um negócio para poder ter mais propriedade, uma maior propriedade para falar sobre, né? É, tem um outro negócio de tecnologia também, que é de manutenção de celulares com os amigos. Esse meu avô não tinha celular na época dele, ele não conseguiu colocar no papelzinho essa. E tá indo bem também, que é Acho os que amigos de celular faculdade. também talvez tenha aí pro resto da vida, né? É, acho que Desde que não aconteça uma hecatombe, né? As coisas vão continuar como estão aí. Então, assim, a gente tem alguns negócios fora da educação que me faz refletir bastante sobre negócios, enfim, empreender, investir em outras startups, assim, conhecer negócios diferentes. Então, algo que me motiva bastante, que eu gosto bastante de estar junto, né? Mas eu acho que de fracasso foi na área da A alimentação. alimentação não rolou. Não rolou, é uma operação muito difícil, é um negócio muito complexo, com questões bastante sensíveis e que é um investimento muito alto também, e que, enfim, não é definitivamente
não é a minha praia. Não é a tua praia, entendi. E vamos lá, quem que você acha aí brilhante que você gostaria de bater esse papo aqui comigo, assim como foi essa nossa conversa? Me conta aí. Olha, eu fiquei pensando em pessoas que poderiam participar aqui, né? É, eu vou falar duas pessoas você conhece as duas, Ah, é? coincidentemente. Tá. Um é o Márcios, do Grupo Sal, Ah, que legal. um amigo incrível, um conteúdo absurdo. Enfim, tem muito para contribuir. A gente viveu bastante tempo no IO juntos e viramos amigos. É um cara que tem realmente muito a contribuir com tudo que ele, da forma com que ele se coloca nas coisas, no negócio, na vida pessoal. Então, é uma pessoa de muito valor, né? E indicaria também o Alexandre Caruso, né, que hoje compõe a diretoria da Uniswan de gente e tecnologia. Uhum. Tem uma vivência também bastante diversas empresas de diferentes tamanhos. Está muito ligado ao mundo da tecnologia, do empreendedorismo, né, e do impacto social. Então, tem uma visão também muito interessante nessa linha. E veio compor com a gente uma diretoria que sempre foi meu sonho de ter, que é juntar a gente com tecnologia. Né? Então, Perfeito. eu acho que são duas pessoas que agregariam bastante no podcast. Muito bom. Ó, vou convidar vocês, hein? Espera aí. Fala aí, seu momento jabá. O que que você tem para contar aí pra gente da Uniswan? Então, assim, eu vejo a Uniswan muito mais do que uma universidade. É assim que a gente tem se colocado, e é isso eu acredito. Né? A gente vai do ensino técnico ao doutorado. Então, também temos graduação, é o que eu tenho tentado falar cada vez mais, porque nós somos um ecossistema de negócio. Assim, a gente pode resolver problemas para as empresas, a gente pode alocar melhores funcionários, a gente pode alocar jovens aprendizes, a gente pode promover treinamentos, a gente pode promover projetos em company bastante relevantes. Tem empresas com sede lá dentro, inclusive, né? Com Tem. operações lá dentro. Exatamente. A gente tem um ambiente de infraestrutura que muitas empresas têm se instalado dentro da universidade. Isso foi uma das minhas. Eu tive a oportunidade, ao longo desses 16 anos de reitoria, de fazer algumas visitas internacionais da universidade e vi um modelo na Alemanha muito legal, que era a indústria dentro da universidade. Né? Então, eu voltei com essa missão e consegui trazer uma indústria que é a Mood, esses imobiliários urbanos de inox que tem espalhado pelo Brasil. Então, a indústria é uma indústria escola dentro da Uniswan, que nossos alunos trabalham junto a essa empresa, né, desenvolvendo novos negócios, novos produtos. E a gente constrói uma relação ali de mais vida real do ensino-aprendizagem. Empresa-escola, perfeito. Empresa-escola, exatamente. Então, a Uniswan, eu entendo que ela é muito mais do que uma universidade, então a gente pode realmente agregar, e aí o nosso desafio é depender cada vez menos da mensalidade escolar, gerando novos negócios. Então, acho que esse é um posicionamento bastante forte, tem sido nos últimos anos e vai ser daqui para frente, né? De uma solucionadora realmente de problemas. E aí a minha missão é muito boa, muito gostosa na reitoria, de poder desdobrar essa estratégia nossa, conversando e conhecendo empresários todos os dias. Né? Então, isso tem sido a minha missão Muito bom. diária. Então é isso, né? Conectar o mercado, né, com a universidade, né, e fazer exatamente aquele ciclo, né, que é assim, vamos sair só da teoria e colocar na prática funcionar de verdade, né? Então, e tem tudo a ver com isso que você comentou, né, de mudar o modelo de negócio da universidade para não ser a fonte de receita única, não ser a mensalidade, né? Então, E acho que um dado interessante que às vezes as pessoas também desconhecem, a Uniswan ela tem 34 mil alunos na cidade do Rio de Janeiro. É uma instituição que tem um porte médio, né, diante das instituições do Brasil. Então, nós estamos localizados na cidade do Rio de Janeiro, com 34 mil alunos. Que é uma quantidade considerável. Muito bom. E para quem ainda não conhece, né, a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. A gente tem um livro chamado Sentir e Responder, que a gente trouxe com exclusividade aqui para o Brasil. Na descrição aqui do episódio vai estar o link para quem quiser conhecer mais. É o livro que eu digo que todos os gestores deveriam ter lido antes da pandemia começar. Arapuã, muito obrigado, cara. Muito bom ter aqui com você. E contem conosco aí. Até o próximo episódio.